melhorar a vida das pessoas hoje e garantir um planeta melhor para as futuras gerações. Nosso compromisso é transformar a realidade, gerando impacto positivo no meio ambiente e na sociedade por futuros mais azuis. Isso é prosperidade compartilhada. Esse é o nosso legado. A Egea, nossa natureza, movimenta a vida. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Olá a todos e a todas, bem-vindos mais uma vez ao mês do ESG aqui na Exame, e agora vamos falar sobre cultura e governança. Estou com um time muito bacana, muito diverso aqui também. No estúdio comigo, aqui na Exame em São Paulo, a Marta Porto, crítica da cultura, consultora, Luciano Porto, que é advogado, especialista em governança e colunista também da Exame. A Marta também é colunista aqui da Exame. Online eu estou com a Jandaracy Araújo, conselheira de administração. Não vou dar a lista aqui das empresas que é longa. E também a Camila Gualda, que é vice-presidente de governança, riscos e conformidade da Eletrobras. Muito obrigado pela presença de todos e todas. E eu vou começar com a Marta, que está aqui do meu lado. A gente se conhece já há algum tempo, né, Marta? Já fizemos aí alguns trabalhos juntos também, e principalmente nessa área de cultura, diplomacia da cultura, diplomacia pública. E eu acho que a gente podia começar falando da importância. Eu acho que seria legal falar da importância da cultura de uma forma geral, não apenas cultura das empresas, mas da cultura, né? Cultura de um país, a cultura da sociedade, para esse momento que a gente vive de crise climática, desafios e tudo mais. Bom, primeiro bom dia às pessoas aqui que estão participando do painel. Queria agradecer a Exame por mais esse convite. É super importante sempre a gente poder ter um mês onde a gente consiga aprofundar um pouco os debates, né, que vão surgindo a cada dia, a cada época, com termos bem específicos que às vezes a gente precisa realmente aprofundar. A falar de cultura é algo muito amplo, mas eu acho que eu vou situar um pouco a importância da cultura hoje, né? A gente está vivendo um tempo de muita mudança, então é um tempo que a gente, na filosofia, a gente fala que a gente está tendo uma mudança de paradigma, né? de eixo da construção de subjetividade. E isso implica transformações tão profundas, elas não são só tecnológicas, né? Elas colocam para nós alguns desafios que são muito claros. Então, a humanidade hoje ela tem um desafio que ele é climático, mas essencialmente a forma como a gente se relaciona com o nosso modelo de vida, né, com a maneira como a gente ganha dinheiro, a maneira como a gente estabelece as nossas relações, e aí é com todas as espécies vivas do planeta, a maneira pela qual a gente toma decisões. Esse é um desafio que eu acho que está colocado, que ele é consensual. O outro desafio, que também é um desafio de cultura, é um desafio de mobilidade social, ou seja, como que a gente reduz a imensa desigualdade que esse modelo de desenvolvimento socioeconômico gerou. Então,
Por que a cultura é importante nesses dois debates? Porque ela é o lugar que estabelece as crenças que as pessoas têm na hora que elas tomam decisão. Ela é o lugar onde você consegue fazer com que a sociedade convirja para princípios éticos, ou não. Ela é o lugar que também estabelece a maneira pela qual as pessoas pensam a sua maneira de conviver socialmente. Então, é na cultura que se estabelece essas escolhas diárias e essas escolhas que também são geracionais. Então, eu sempre digo que é super bacana a gente ver debates e tudo, mas se você tira a dimensão cultural desses debates, você tira a possibilidade de você trabalhar com eixo simbólico, de você trabalhar com crenças que podem de fato fazer diferença. Aí está o lugar da importância da cultura nesses desafios globais que a gente tem hoje. E tem uma coisa que eu lembro, né, de ouvir de você no ápice da polarização na sociedade, e você dizia, não, tem que ler Hannah Arendt, tem que, né? E é uma coisa que eu peguei para mim também, e desde que surgiu, a gente até conversava, né, Luciano, em relação a chat GPT e essas coisas, inteligência artificial, e eu fiz um pouco isso. Vamos voltar a ler, né? Vamos voltar a ler. Eu estava lendo Wittgenstein, né? Eu estava lendo Chomsky, para saber o que é essa linguagem. E, de fato, eu acho que me vem um componente humano, né, que não está na inteligência artificial e é fundamental. E eu me lembro, e uma coisa que me surpreendeu, o Luciano começou a escrever aqui para exame, e sobre governança. Eu falei, lá vem texto chato, né? E o Luciano faz textos... Porque eu sou advogado. Governança, vem texto chato. E o Luciano não, o Luciano ele traz uns textos muito divertidos e eu acho que ele pega muito dessa questão humana. Então eu queria levar um pouco para você também como é que, né, nessa área tão árida, você traz um pouco dessa cultura. Obrigado. Eu acho que assim, a reflexão é sempre pensar para que servem as coisas, né? Então, assim, qual é a utilidade da governança, no tema que a gente está falando. E a inserção da utilidade da governança, ela passa por uma reflexão sobre a cultura, sobre onde ela se insere, né? A governança, as reflexões de governança, o ESG, são instrumentos. E aí é preciso entender, como você falou, na época em que esse discurso surge e como utilizá-los. Até reflexões pensando, eu tenho 2 filhas da faixa de 20 anos de idade, quer dizer, que é uma nova geração, provavelmente majoritária na população atualmente, já são pessoas que cresceram lidando com isso. Então, se nós, enfim, pessoas da minha geração, cresceram com referências de Guerra Fria, um referencial de consumismo IUP, algumas questões com a percepção dos avanços do conhecimento, até da troca cultural que nos trouxe a globalização, a troca cultural que nos permitiu a internet, que era muito limitada, né? A enciclopédia Barça, né? Hoje em dia a gente tem um universo de enciclopédico ao toque na mão do celular. Então, me parece que são grandes avanços e que a gente precisa considerar isso, o impacto desses instrumentos nos nossos objetivos. Sim, e levando aqui a conversa para Camila, né, a gente pensa, a Eletrobras, né, também, o que tem, né, árido também, né, uma empresa de utilities, né, mas a Eletrobras, além de ser uma patrocinadora, né, da cultura, também eu penso, e a gente já falou bastante sobre isso também, né, Marta, que as empresas de infraestrutura, de uma forma geral, também estão com esse desafio de se inserir mais, né, nessa discussão e ter um contato mais próximo com as comunidades. Como é que vocês estão enxergando isso aí na Eletrobras, Camila? E a gente está nesse momento, boa tarde, bom dia na realidade, né? A gente está num momento de transformação agora muito forte e buscando exatamente esse alcance. A companhia sempre teve uma preocupação, principalmente eu diria nos últimos anos, últimos 5, 6 anos, cada vez mais intensivo de alcançar as comunidades
principalmente pelo que você falou, né? É uma companhia que está presente em todo o território nacional, uma companhia de geração de energia, de transmissão de energia, né, de comercialização de energia. Então, a gente chega em praticamente todos os 4 cantos do país, e a gente está muito próximo das comunidades, dos municípios, das cidades. Então, a gente tem uma preocupação com o social e com o ambiental. E é lógico que, óbvio, a governança é o estandarte que abarca essas preocupações. Então, agora, como uma empresa privada, a gente tem eu diria, essa capacidade de expandir as nossas ações com muito mais agilidade e eu diria até com uma prosperidade maior, porque a gente tem eu diria, velocidade maior de, a partir de um planejamento estratégico, desenrolar essas ações mais facilmente através da área de sustentabilidade, através da nossa área de comunicação e reforçando isso através das nossas parcerias. Então, hoje a gente está no Pacto Global, eu, inclusive, lidero a plataforma de combate à corrupção no Pacto Global. E é uma iniciativa, a Eletrobras é uma das embaixadoras do movimento Transparência 100%. Por quê? Porque a gente segue a premissa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a 16, né, que é paz e instituições justas. Porque a gente busca isso, eu acho que a gente está tentando comunicar isso melhor, inclusive colocando a companhia cada vez mais próxima da sociedade nestas iniciativas. Então, da governança, através de comunicação, ações éticas, ações sociais, não só para fora de casa, mas dentro de casa também, com iniciativas de comunicação, de treinamento, de capacitação, junto aos nossos stakeholders, junto aos nossos fornecedores, enfim. Então, como eu falei, a gente está em plena transformação agora e com diversas frentes, justamente para colocar uma preocupação do nosso conselho, dos nossos novos acionistas, que é solidificar a companhia como uma das grandes transformadoras agora de preocupações ESG, né? A gente tem um país enorme para cuidar e a gente quer cuidar dele. Não, legal. E tem um papel, né, dessa a chegada, né, de serviços públicos, né, a universalização dos serviços públicos é também um componente, e eu e a Marta já tivemos a oportunidade de trabalhar com isso também, fazendo projetos, né, na área de energia, inclusive, e é um componente fundamental para exercer a cidadania, né, que é do serviço público. E Jandaracy, você fundou, inclusive, o Conselheira 101, né, que é um grupo que visa ampliar a presença de mulheres negras em conselhos de administração, que traz uma outra dimensão ainda da inclusão que é necessária e também da necessidade de se mudar, quebrar paradigmas nas empresas em relação à diversidade e a outros modos de pensar que, no fim das contas, na minha visão e na visão de diversas pesquisas, melhoram o negócio, né? Como é que você está enxergando esse momento? Em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas que estão aqui com a gente. É um grande prazer, obrigado pelo convite. O Conselheira 101, a gente tem uma novidade, né? Agora a gente não está falando só de mulheres negras, a gente também está falando de mulheres indígenas. Estamos agora com a turma também composta por mulheres indígenas, porque não dá para falar, a gente está falando de uma dimensão racial, e não dá para abordar essa dimensão racial sem trazer as mulheres indígenas também para esse escopo. A gente tem um conjunto, né, de prerrogativas, quando a gente fala de governança, que essa diversidade fomenta. Uma delas, principalmente, é essa questão de ter um olhar diverso, com a complementação de diferentes culturas, fazendo a composição nossa e trazendo novas perspectivas para os problemas dos negócios, para fomentar novos negócios e ter um olhar uma visão de mais caleidoscópio sobre as possibilidades que os negócios e as empresas têm. Não, e eu acho que
apesar do avanço ser pequeno, né, você já tem alguns resultados, não? Sim, nós já chegamos das que participaram, né, do programa Conselheira 101, 47% delas já estão ocupando alguma posição em conselho ou comitê, né, seja conselho de administração ou consultivo. Então, a gente avança na quarta turma já trazendo mulheres indígenas que têm os skills necessários para estar em conselho. Então, essa é acho que é a grande novidade. Eu queria falar bastante sobre isso e reforçar esse ponto, porque durante muito tempo se disseram que não existiam mulheres negras preparadas, sequer mulheres indígenas. E quando a gente tem um grupo de mulheres indígenas que podem, inclusive com doutorado, mestrado, que podem estar ocupando essas posições, que falam outros idiomas, isso mostra o quanto a gente ainda precisa avançar como sociedade em relação a uma série de bias, né, de preconceitos em relação a qual o perfil que deve ocupar determinada posição ou não. Então, o maior resultado que a gente tem hoje, e o mais importante, né, o epistemicídio, de pressupor o não conhecimento de pessoas que, teoricamente, são diversas, quando, na verdade, somos todas pessoas diversas, independente de nossas origens, né? Somos naturalmente diversos, ninguém tem impressão digital igual a de ninguém. Então, acho que essa é a grande riqueza da nossa conversa, né? É a gente trazer essa perspectiva de diferentes olhares e diferentes culturas, né? São pessoas de diferentes culturas que estão contribuindo. E nos resultados do Conselheira 101, além de ocuparem posições, elas também têm uma transição de carreira muito interessante. Então, ou seja, o que a gente está trazendo é, a partir do momento que essas pessoas têm a possibilidade, a visibilidade correta, o céu é o limite. Elas podem estar em qualquer lugar, ocupar qualquer posição. O que a gente precisa é tirar as falsas barreiras que impedem com que a gente trate o mercado de trabalho, né, e as organizações com mais transparência, com reflexo do que é a sociedade. Sim, sim. E legal que a gente já tem um gancho para falar no próximo tópico aqui, que é a liderança. E Marta, eu sei que há uma necessidade cada vez mais de lideranças sejam vocais, né? Uhum. Que consigam falar sobre os problemas e que pensem, né, um pouco mais holisticamente. Hoje, qual é o papel, por exemplo, de um CEO de uma empresa ou de um executivo para a formação dessa cultura que a gente precisa para resolver os problemas do mundo? Bom, deixa eu voltar um pouquinho para trás, né? Claro. Eu acho que é evidente que o CEO, qualquer liderança na sociedade, tem um papel fundamental, porque, inclusive, existem pesquisas, né? A pesquisa de confiança, o barômetro de confiança, mostra o quanto que a sociedade olha para suas lideranças, especialmente as lideranças empresariais. Então, a diversidade dos conselhos é um fundamento, porque você vai formando novas lideranças. Mas eu queria voltar um pouco atrás para falar da qualidade dessa liderança. Como é que você forma uma liderança que ela é capaz de compreender o tempo que nós estamos, né? Então, eu acho que é preciso incluir nessa formação, mais do que eu tenho, às vezes acompanho, né, os cursos técnicos, formação de conselheiros, os MBAs voltados para a área de ESG. E existe uma questão aí que é central, que é como que você coloca na formação das lideranças, sejam elas empresariais, políticas, ativistas, de organizações não governamentais, elementos de formação histórica, filosófica, e eu diria até artístico-cultural. Ou seja, aquela capacidade que você tem de ter uma série de dispositivos, né, na sua formação, que te ajuda a compreender melhor o momento e o tempo que você vive. Tempo, contexto e tal. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa avançar mais, né? Como é que a gente vem formando as nossas lideranças? A gente tem visto aí, né, preconceitos que vão se sucedendo, todo dia a mídia mostra isso, e isso, obviamente, tem que ser tratado de uma maneira punitiva, mas também tem que ser tratado de uma maneira educativa, né? Uhum. E a educação, ela precisa ter um olhar, eu acho que um pouco mais rigoroso
em relação a como que a gente vem formando. A gente tem uma deficiência muito grande das escolas, e eu diria que especialmente das escolas particulares. Eu tenho 3 filhos que se formaram em escolas particulares, algumas até bem tradicionais, e eu vejo o quanto que é limitante esse tipo de educação, né? Você não tem ali na composição da sala de aula de uma escola, digamos, eventuais futuros líderes, né? Sejam eles de onde estiverem, essa diversidade que a gente está colocando aqui nesse painel. Então, como que você tem uma liderança habilitada para vocalizar alguma coisa no mundo, se a própria formação dela é uma formação que tem deficiências culturais muito claras, né? E eu acho que isso é algo que a gente precisa dizer. E, evidentemente, que qualquer liderança é uma bússola, né? Quando a gente vê algumas empresas, por exemplo, nas questões ambientais, o quanto que elas foram importantes num período que o Brasil enfrentou de absolutamente retrógrado em relação a essa pauta. Aliás, estamos nisso novamente. Então, a necessidade de você ter essas lideranças preparadas para que o país também não ande para trás. Sim. Eu acho que isso é importante. Não, com certeza. E é uma capacidade, curioso que a gente conversava antes, né, Luciano, do processo que é você escrever, por exemplo, e a gente falava do ócio criativo e como que essas coisas... Porque, no fundo, cultura, e você ter acesso à cultura, né, te faz a melhorar a capacidade de você compreender o mundo. Se você compreende melhor o mundo, você faz melhores conexões das suas próprias realidades, mesmo que sejam coisas técnicas ou coisas mundanas, vamos dizer assim, né? Então, às vezes você pensa que a cultura é uma coisa que é muito distante dos negócios. Isso é um erro pensar, né? Ela, na verdade, é muito próxima dos negócios, né? E o Luciano, eu sei que entende bem isso, que inclusive suas 2 filhas, né, são da área de cultura, né? E como é que você traz isso para a governança, né? Para esse trabalho tão importante, aliás, já me disseram que o ESG está ao contrário, né? Que devia ser G, depois o E, depois o S. Né? Mas, enfim, como é que você faz essa ligação entre cultura e governança? Legal, eu acho que a gente tem aqui 2 ótimos exemplos sobre isso aqui no nosso painel, até de certa forma já é a Exame fazendo o seu papel de impacto social aí, de trazer para a gente esse exemplo, essa referência de 2 mudanças culturais que o Brasil tem, que nesse processo que a gente precisa tomar consciência das mudanças culturais que o Brasil vem vivendo, porque, assim, para a gente entender o presente, é fundamental olhar o passado para poder pensar no futuro adiante. Então, o Brasil de 2023, e é importante para todas as atualizações de pauta que o Brasil precisa fazer, é completamente diferente do Brasil de 2002. Nós temos aqui, temos a felicidade de trazer aqui nesse grupo a Camila e a nossa colega Jandaracy, que são exemplos incríveis dessas mudanças culturais que aconteceram nesses 20 anos. Nós temos uma mulher jovem que é executiva de uma empresa privada que foi estatal. Com um desafio extraordinário, e ninguém questiona, enfim, o questionamento que poderiam existir lá em 2002, ou enfim, antes ainda. Lembrando que, por exemplo, a primeira mulher ministra do Supremo Tribunal Federal é do governo Fernando Henrique. Quer dizer, portanto, é de 94 para cá. Então, elementos assim. E a Jandaracy com esse papel extraordinário de criar esse grupo, e é extraordinário hoje, felizmente, provavelmente daqui a 20 anos, rotineiro, comum, corriqueiro, da inserção de mulheres negras e mulheres indígenas em papéis de liderança no poder empresarial, porque esse é um elemento fundamental, eu considero. Quando a gente fala da presença nos conselhos de administração, o que a gente está falando, na verdade, é na liderança estratégica das empresas brasileiras. Então, por exemplo, empresas que têm um impacto significativo
em ambientes, pensei em Belo Monte, né? Por que uma dessas mulheres indígenas não estará no Conselho de Belo Monte, por exemplo, ou de Santo Antônio, enfim, onde há interação com as suas comunidades? Então, eu acho que é muito importante a gente, parte da cultura brasileira, na nossa oscilação, né? A gente, assim, a nossa autoestima é meio bipolar, né? Ou nós somos o melhor do mundo, ou somos o pior do mundo. As nossas conquistas precisam ser reconhecidas, e a gente precisa se apropriar do nosso presente, dos aspectos positivos do nosso presente, para nos preparar para o futuro que a gente vem construindo, que a gente precisa se conscientizar que a gente vem construindo, como demonstra a presença delas aqui. Sim. Não, eu acredito bastante nisso também, que aliás, é uma coisa, a gente fala, né, do sistema, do capitalismo e tudo mais. O que eu entendo, né, de uma forma geral, é que você tem, desde a Revolução Industrial, uma melhora em todos os indicadores, né, que é muito significativa, né? Você teve milênios com, a verdade, os indicadores todos iguais. Você tem a Revolução Industrial, os indicadores de qualidade de vida, de mortalidade infantil, dão um salto, isso aqui. Só que já tem as 2 décadas que tá tudo parado, né? Que não se avança, que é aquilo que esse eu acho que é o desafio. Só né? a concentração de renda. A concentração, exatamente. Que então, desde assim, a década de 80 ela é exponencial, ela né? é exponencial, exatamente. Então, assim, é um momento que precisa ter uma mudança, uma quebra de paradigma, para que esses indicadores voltem a crescer. E, Camila, é interessante o que o Luciano trouxe, justamente porque, de fato, a Eletrobras, né, passa por vamos dizer, essa modernização, né, depois de muitos anos como uma empresa estatal, e hoje com a formação de novos líderes. Como é que vocês trabalham isso aí na Eletrobras? Eu até vou fazer um comentário, porque a gente tem mulheres no Conselho da Norte Energia, não temos ainda indígenas, mas, poxa, quem sabe, né? A gente coloca isso nos objetivos de diversidade. A gente tem mulheres no Conselho da Norte Energia, mulheres no Conselho de Santo Antônio, e a gente tem mulheres no Conselho da Eletrobras, diretoras na diretoria executiva da Eletrobras, diretoras nas diretorias aqui das empresas da Eletrobras. Então, assim, a gente tem procurado não só tratar com respeito aos profissionais que cresceram dentro da companhia. Então, a gente está implementando agora a nova estrutura da companhia, isso, enfim, ganhou até destaque recentemente aí na mídia, e a gente procurou reconhecer os profissionais que aqui cresceram, né, e por óbvio, pela competência técnica, isso foi muito avaliado ao longo do processo de apontamento, né, de reconhecimento, mas até nas SPS e nas empresas que a gente tem participação dentro do processo de governança, que é um processo que está no meu chapéu, a gente tem agora todo um trabalho de readequação das premissas de coordenação do processo de indicações, né? Porque até então, quando estatal, você tinha uma regra, a lei das estatais, que dava uma diretriz do que você, como é que você apontava conselheiros, né? E posições de gestão com base nos requisitos da lei. Então, que eram requisitos de elegibilidade, mas ele não tinha nenhum destaque com relação às premissas de diversidade ou esse tipo de método. Você tinha algumas expectativas de governança que vinham pela Secretaria de Estatais, né, que a gente chamava, que era o indicador, o IGCEST, mas nada tão forte como uma premissa de lei, né? Agora não, agora que a gente é uma empresa privada, a gente quer, por óbvio, tratar isso dentro do aspecto ESG. A gente tem até metas, poxa, de como os nossos stakeholders, os nossos acionistas nos enxergam, como os analistas nos enxergam. Então, você pega análises, por exemplo, de Sustainalytics ou MSCI, e eles avaliam todos os aspectos de governança, eles avaliam aspectos de meio ambiente, de
investimentos sociais, etc. E eles dão nota, eles qualificam como é que a companhia está comparado com o mercado, com a expectativa do mercado local, mercado internacional. Então, a gente sabe exatamente onde que a gente tem que aprimorar, e aí o conselho nos dá os nossos objetivos, não só para dentro de casa, como na gestão das nossas participações. Então, isso a gente traz agora nesse processo de transformação com os objetivos de trabalho, né? Com novos processos, com novos requisitos. Então, não são só requisitos de qualificação, de competência técnica, mas também de diversidade, de equilíbrio, né? Entre componentes de formação, para a gente poder fazer esse processo de indicação mais adequado ao que a companhia espera. Então, é isso que a gente está trabalhando agora. Então, é aquilo que eu falei, a gente está em franca transformação, tem muita coisa acontecendo e a gente tem um conselho muito, muito engajado com o que há de melhor em governança. A gente não pode esquecer que a gente é um corporation agora. Então, a gente não tem controlador, a gente tem que tratar todos os acionistas com equidade, com transparência, com respeito, enfim. Então, todos eles esperam, né, um tratamento equânime. Então, é uma premissa básica da governança que a gente faça isso de maneira muito equilibrada e com o máximo de transparência possível. Legal. É um pouco mais difícil também, né? Dá um pouco mais de trabalho. Muitos acionistas, a nossa base aumentou bastante. Legal. E Jandaracy, você quer dizer, você está em alguns conselhos, né, de empresas e também tem todo esse trabalho de fomento aí, né, a essas mudanças. Como é que né, eu acho bom a gente pegar, né, nesses últimos 10 anos, vamos dizer assim, como é que você enxerga a mudança nas lideranças do empresariado brasileiro? Bom, ainda são poucas, e eu falo que a gente tem avançado a passos bem lentos, mas há um avanço, isso a gente tem que reconhecer, mas ainda com abismos muito grandes em algumas vertentes. Até por nosso processo histórico, né? A gente melhorou em muita coisa, avançou em algumas agendas, principalmente nas agendas sociais, não que seja um ponto novo, mas a gente vê um novo olhar. Eu acho que tem um movimento que não retrocede mais, que as empresas entenderam que é preciso que a liderança ela esteja muito mais próxima do dia a dia, das expectativas, não só dos investidores, porque a gente fala não só de empresa de capital aberto, mas também empresa de capital fechado, que é o grande montante no Brasil. A gente tem pouquíssimas empresas de capital aberto. A gente não é a realidade do Brasil. Mas o que a gente percebe é um movimento de todo o empresariado, de toda a liderança em andar para um novo futuro, um novo modelo de capitalismo, um novo modelo de gestão que embarque todos os interesses da sociedade. A gente fala do capitalismo de shareholders, né, de stakeholders, mas nunca se fez tão presente agora. É o que a gente vê como um movimento. Ainda não eu queria dizer, uma realidade para todas as empresas, mas a gente vê essa mudança de paradigma de forma muito clara. Né? Uma liderança mais consciente, entendendo o seu papel super importante de transformação, não só para dentro da empresa, mas para fora da empresa, o impacto que as mudanças que a organização faz internamente, como isso se reflete na sociedade e na comunidade onde ela está inserida. Então, a gente vê esse movimento de forma muito clara. Inclusive, quando a gente falou da vocalização dos líderes, nada se faz mais importante do que, efetivamente, esse movimento, né, das lideranças se posicionarem em fazer o que é certo porque é certo, né? E é bom lembrar, né, que as empresas, dentro do seu papel, inclusive a gente é precursor nisso, a gente fala pouco, mas na lei das SAs, lá de 76, já falava do papel social das empresas, não só de lucro. Então, a gente vê cada vez mais as lideranças se apropriando desse papel e entendendo o seu papel como agente transformador. Sim, bom, o capital social, a licença também, né, social para operar, e esse movimento do capitalismo stakeholder,
eu acredito que ele ganhou muita mídia, né, a partir ali do final de 2019, e houve, né, logo, né, foi com a questão do Business Roundtable, que escreveu aquela carta dizendo que agora o lucro não era o mais importante, mas aí veio a pandemia, isso acabou ganhando muita relevância, mas há 2 anos depois, falta a ação, né? Eu acho que a partir do discurso para a ação que está faltando, né, um gás ali. E aí acho que também conecta com o nosso último tema aqui, que é uma coisa que eu sei que a Marta fala bastante, que é a diplomacia, diplomacia pública. E também nessa questão das empresas ganhou aquela coisa de você ter uma causa e você defender uma causa. Eu sei, por experiência, que na cabeça dos líderes empresariais, executivos, isso dá um nó. Eles não conseguem entender como, até porque como encontrar a sua causa, como é que você defende, como é que você faz isso, conectando com o negócio da empresa. Você consegue dar um norte aí para esse pessoal? Bem, vamos falar sobre isso. Primeiro, a ideia de causa é algo que quem define causa é a sociedade. Acho que isso tem que estar sempre bem claro, né? Assim, não é uma empresa, ela não é capaz de definir uma causa. Ela é capaz de selecionar uma causa que a sociedade está definindo naquele momento que é relevante. Então, acho que essa é a primeira coisa. Eu fiquei 18 anos no sistema ONU, né? Então acho que a gente está falando aí, quando a gente fala de uma diplomacia que inclui um nível de abertura de diálogo, né, entre as diferenças, né? Eu acho que isso é importante. Causa, ela tem um critério técnico que a gente fala que são 3, é um tripé. A gente define causa olhando para o contexto que a gente vive, então a gente está falando hoje de Brasil, e o Brasil tem algumas características, tem dados, tem estatísticas, tem informações que fazem com que a gente tenha uma leitura desse país que diga, bom, quais são os principais desafios que o Brasil tem hoje, né? Então, a partir disso, você consegue tirar alguns extratos que eu acho que são relevantes para esse tipo de definição. E aí envolve oportunidade. O Brasil pode ser um país protagonista na causa ambiental, por exemplo. Isso está dado. Como é que a gente vai usar essa oportunidade na transição energética, que é uma questão, por exemplo, que a Eletrobras está vinculada, né, a todo o setor elétrico de uma forma geral, todo o setor de energia. Depois você tem uma outra questão, que é o tempo histórico que a gente vive. Você tem um contexto, que é o país, mas você tem esse tempo que independe do grau de avanço que esse contexto dá. Então, a gente hoje vive um contexto de aceleração, de mudança de paradigma de trabalho. A gente está discutindo inteligência artificial, a gente está discutindo biotecnologia, a gente está discutindo coisas que o Brasil não tem um avanço expressivo, tá? É localizado, mas que define um pouco o tempo que a gente vive. Então, o Brasil não está isolado do mundo. Quando ele está numa grande mesa de negociação, ele está discutindo a partir de questões que são globais. Então, tempo, contexto e, por último, o DNA daquela corporação, daquela empresa, daquele instituto. O que é o DNA? Né? Assim, qual é o principal setor produtivo que ela atua? Né? Como é que ela forma aquele corpo também? Qual é a história dessa empresa? Então, aí você vai destrinchar alguns elementos. Então, eu diria que, tecnicamente, a maneira de você definir uma causa de uma forma consistente é olhando esses 3 dados. Daí a importância de você ter pessoas diversas nesse processo de escolha. E aí a diversidade, assim, eu tenho trabalhado muito com conselhos, né, com formação de CEOs em várias corporações, não só no Brasil. É uma realidade hoje, por exemplo, em corporações europeias, você ter antropólogos. O Ministério da Defesa da França hoje está discutindo com artistas e antropólogos, né? O Brasil ele tem que avançar também nesse contexto de diversidade
prevendo que a gente precisa ter nos nossos conselhos de administração filósofos, antropólogos, poetas, ou seja, pessoas que têm capacidade de imaginar um futuro que muitas vezes aquela composição ali não oferece. Tá? Eu acho que é isso que nutre essa ideia da diplomacia pública. A diplomacia pública é uma técnica, na verdade, onde você consegue compor uma série de elementos, né, para interagir com a sociedade. E eu acho que hoje é talvez um dos momentos mais importantes, historicamente falando, para a gente conseguir sentar e aprofundar um pouco isso. Eu tenho aqui na Exame, a gente busca muito isso, inclusive eu falo muito aqui, que a gente define as pautas do ESG muito pela conexão com as grandes pautas globais, né? Porque nessa questão, inclusive de comunicação, que eu sei que é um desafio para todas as empresas, fica às vezes difuso o papel, por exemplo, do jornalismo e o papel da comunicação corporativa, porque hoje é tudo misturado, é tudo, né, todo mundo faz tudo ao mesmo tempo. Mas quando você vai para a definição de uma linha editorial ou você vai para uma definição de uma comunicação empresarial, e aí é importante que você primeiro estabeleça aquilo que você tem a legitimidade para dizer, que é uma coisa que eu trago muito aqui do Exame. Segundo, estabeleça o seu papel também, né? Então eu não posso transpor, apesar de eu ter no trabalho atual do jornalismo, que o jornalismo hoje muito mais próximo, por exemplo, do comercial, do marketing, está mais próximo, mas eu tenho o meu papel e eu não passo essa linha, justamente que senão eu perco a minha legitimidade, a minha credibilidade, né? E conexão com essas grandes pautas globais, né? Não apenas pautas. E aí, dando um recado aqui para os nossos amigos assessores de imprensa, quer dizer, muitas vezes me mandam pautas que são maravilhosas, são projetos lindos das empresas, mas só interessam a empresa, né? Não é uma conexão com algo que seja maior para a sociedade. Eu acho que isso é uma coisa bem importante que a gente faz aqui. Mas, Luciano, como é que você entende essa questão das causas? Você também busca essa conexão? Com certeza, na verdade eu acho que o ESG é uma causa, né? Antes de ser uma causa, na verdade, é uma crença. É uma crença que um determinado grupo, a partir, enfim, daquela iniciativa lá da ONU, anos atrás e tal, vem se espalhando, agregando as empresas nessa toada, nessa ideia. E eu acho que assim, parte da atualização desse conceito, eu gosto muito de uma frase, de uma expressão da Sônia Concílio, do EESG aqui no Brasil, porque o ESG é uma pauta importada, o nome é importado, né? E aí, então, quando o acrescentar o eu acho que para o Brasil é muito importante, porque a gente até, nessa linha que a gente está falando do olhar histórico, lá desde 89, quando o Mário Covas falava que o Brasil precisava de um choque de capitalismo, e é legal, hoje a gente está falando aqui de capitalismo de stakeholders, que, né, vamos dizer, são duas linhas, a gente precisa se conscientizar, e até a própria Sônia outro dia escreveu um artigo sobre as meninas do ESG, quer dizer, essa sensação de que essa discursividade ESG vai ter um determinado grupo, e que não é uma coisa inserida dentro da cultura da empresa, né, não faz parte do todo da empresa. Eu acho assim que é preciso, ao você colocar o ESG, você deixa claro o seguinte: isso é uma empresa. Isto é uma empresa, é um negócio, tem uma atividade empresarial, capitalista, portanto, e que exerce a sua atividade empresarial olhando os parâmetros ESG. E a causa aí, a causa até nesse conceito de diplomacia, que você queira, a causa é exercer a atividade empresarial com os parâmetros ESG. E isso é um diferencial extraordinário. Isso olhando lá para trás, com o que existia, não existiam esses parâmetros, né? Enfim, na maior parte. E hoje é importante assim, que a gente não fique só no discurso, no ESG washing, né?
de se falar em que qualquer empresa é ESG, mas na hora que você tem clareza de que a empresa ela exerce sua atividade empresarial e econômica e com os parâmetros ESG, eu acho que isso fica mais transparente e é capaz de agregar mais gente à causa no Brasil. Sim, sim. Eu acho importante, quando eu falei do papel, eu acho importante isso, inclusive, porque nós somos uma empresa, a Exame é uma empresa, né? Eu sou jornalista profissional, eu não sou ativista, né? Isso é importante a gente definir, porque eu vejo que também há muita confusão nesse sentido de que talvez tanto as empresas quanto líderes, de uma forma geral, devam se posicionar num sentido muito radical, que é uma exigência daqueles que estão liderando pautas, né? Sejam ativistas ou políticos ou uma coisa, e exigem que as pessoas se posicionem de uma forma muito, como é que eu vou dizer, inflexível, né? E não é isso, porque eu sou uma empresa que pertence a um grupo financeiro, eu tenho que dar lucro. Né? O que não me impede de ser responsável, né? Socialmente. No fim do dia, todo mundo é cidadão. Exato. Eu acho que essa é uma coisa, por exemplo, que nos Estados Unidos está bem compreendido. Quando você tem um grupo de empresários muito importantes, na lista dos mais ricos do mundo, por exemplo, que mandam cartas para o Senado americano pedindo redução de armamento. Sim. Né? Ou para pagar mais impostos, né? Como foi o movimento que a gente viu em Davos. Sim. Então, acho que aí vai do grau de... isso, né? Você ia comentar? Eu ia comentar sobre o ponto que ela falou da diversidade nos conselhos de administração, dessa questão de ir além das questões da diversidade com iniciação de mulheres, de raças distintas, de sexualidades distintas, também essa questão das visões profissionais e etárias. Então, por exemplo, você tem, na maioria dos casos, o que você tem na composição dos conselhos são ex-CEOs, ex-CFOs, ex-COOs. Então, isso significa dizer o seguinte: primeiro, é um tipo de visão, né, e segundo, é uma faixa etária. Então, e se a gente está olhando para a estratégia, olhando para o futuro, a gente precisa olhar além desse quintal da empresa, né, da copa cozinha da empresa, e trazer gente e olhar diversidade num aspecto mais diverso. Talvez seja essa palavra, uma diversidade 2.0, né? Uma diversidade diversa. Sim, sim. Não, com certeza. Com certeza. Camila, e aí na Eletrobras? Inclusive, até trazendo um outro aspecto aqui, empresas, inclusive como a Eletrobras, também tem um poder que é o poder do patrocínio, né? De patrocínio culturais e de apoio à cultura e outras formas aí de expressão. Como é que vocês desenvolvem as causas aí na empresa? A gente tem algumas formas, né, de patrocinar iniciativas culturais. Primeiro, a gente tem que ter uma definição do nosso caminho, né, para onde a gente quer ir e qual que é o nosso objetivo futuro. Então, por óbvio, esse ano a gente fez um processo bem mais longo de definição do planejamento estratégico em função de todas as mudanças da companhia. E uma vez ele definido, aí a gente monta... São dois processos, né? Um via edital, então as empresas e os interessados participam daquelas premissas, então a gente definiu o que a gente quer ser, onde a gente quer chegar, e os motes, né? A gente quer patrocinar a educação, a gente quer patrocinar cultura, a gente quer patrocinar esporte, a gente quer patrocinar, enfim, a gente tem ramos de incentivo que a gente quer conduzir. E aí a gente solta os editais, né, para o pessoal, enfim, interessado se apresentarem os projetos, etc. E aí é no Brasil inteiro e é via a holding ou via as empresas, né, Furnas, Chesf, Eletrosul e Eletronorte. Então, e aí a gente avalia esses projetos, são projetos muito bacanas,
passa pela avaliação aqui da holding, a gente leva em diretoria, a gente vota nesses projetos e a gente acompanha esses projetos, a entrega desses projetos, são projetos muitas vezes que envolvem, e a gente tem procurado muito isso, envolve educação, envolve apoio a comunidades, etc., a comunidades indígenas também, então tem muita coisa de envolvimento social, agora também de inovação, parte de novos projetos elétricos, né, de hidrogênio verde, coisas que vão mudar, né, o composto de, como é que fala, fornecimento de energia no mundo, né, então a gente é uma empresa de energia da América Latina, a gente tem que ser protagonista nisso, então tem iniciativas de inovação também que a gente está procurando patrocinar, parcerias com universidades, e lá a gente tem os patrocínios diretos, onde a gente busca parcerias, então, com institutos associados ao setor elétrico, institutos associados à transparência, institutos associados à parte financeira, à parte de governança, compliance, enfim. Então, você tem iniciativas que são importantes para o posicionamento da companhia. Então, são nesses dois caminhos, e a gente procura, óbvio, sempre atrelado ao objetivo da companhia, à meta estratégica, etc. Então, é dessa maneira que a gente procura solidificar o posicionamento com base onde a gente quer chegar e alcançando todo o território nacional, né? E procurando sempre objetivar todos os meios ou todas as formas de cultura que a gente tem, seja ela a educação, seja ela a arte, seja ela esporte, enfim, é isso que a gente está procurando fazer agora. Não, muito bom, muito bom. E Jandaraci, essa questão, quer dizer, óbvio que o Conselheira 101 tem um aspecto de uma causa muito claro, né? E agora, na sua atuação como conselheira, também enfrenta esse desafio de conciliar, né, a causa com os negócios e fazer avançar as duas agendas, né? Como é que você lida com esse desafio? Bom, vamos lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos separar. Eu atuo também, né, além de conselheira de administração, como conselheira fiscal. Então, as agendas, elas se complementam, elas não são excludentes. O que a gente fala, o cuidado é a dose, né? Ser ativista ou não ativista, e aí existe um conceito, às vezes até pejorativo, em relação a você ter uma causa em que você tente dirimir desigualdades, né? Tudo depende da dose. Então, como conselheira, no meu papel como conselheira, seja de administração ou fiscal, a gente tenta linkar quais são as melhores práticas para aquela empresa, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista estratégico, para que ela esteja adequada, de acordo com o seu core business, com o que há de novo acontecendo. Então, se eu tenho lá uma questão de agenda ESG, eu tenho uma série de indicadores de materialidade e de reportes que precisam ser feitos que contemplam uma série de nuances, inclusive a questão de diversidade, a questão de impacto social que a empresa gera, a questão ambiental. Então, você tem os indicadores de governança, então você tem uma agenda muito explícita, direta e clara, porque você tem reportes muito claros, GRI, SASB, que todo ano todo mundo que desse mercado tem que acompanhar esses reportes. Então, você tem agendas muito claras de negócios, mas que tem um olhar de complemento, de perpetuidade do negócio. Esse olhar para o futuro, que também foi colocado, com perspectivas diferentes. O ponto é que a gente fala muito do ou é um caminho ou é outro, e a gente precisa olhar esse conjunto de abordagens como elas são todas complementares. Primeiro, porque as empresas são feitas de pessoas e para pessoas. Então, você precisa ter esse olhar muito claro. A questão de diversidade de formações, isso é fundamental, mas é o Você precisa ter todos o complemento, porque nós, seres humanos, somos essa complexidade. Ainda não será uma inteligência artificial que irá tomar algumas decisões críticas, né? E mesmo as inteligências artificiais são programadas por pessoas hoje. Então, no final do dia, a gente está falando de gente. Então, quando a gente tem essa perspectiva,
Não importa que negócio seja, se a gente está falando de energia ou se a gente está falando de moda, a gente precisa ter um olhar. No final do dia, tudo que está sendo construído aqui será para pessoas. E como a gente faz isso gerando menos impacto, e aí impacto ambiental, porque obviamente a gente não tem outro planeta para cuidar, os negócios estão aqui no planeta Terra, não vai dar para abrir uma sucursal em Marte, então a gente tem que ter esse olhar, né? No final do dia a gente tem que olhar qual é o impacto do que eu estou produzindo, quem vai consumir o meu produto, para quem faz, quem é que está produzindo esse produto. Então, ter esse olhar 360 sobre o negócio faz parte do conselho e principalmente olhar para o futuro. A colega trouxe um ponto muito importante da inteligência artificial, que tem um estudo muito claro que a gente está falando de até 2025 serem 85 milhões de postos de trabalho extintos com o avanço da inteligência artificial. O que nós iremos fazer com 85 milhões de pessoas que não está tendo nenhuma oportunidade de reskilling ou upskilling? A gente vai gerar uma nova multidão de miseráveis, né? ou pessoas em situação de desigualdade. Então, isso é um olhar, até no processo de transformação da empresa, de digitalização, automação da empresa, que a gente precisa ter. E, como conselheiro, a gente precisa trazer sempre essa realidade. A gente precisa avançar, mas a gente precisa cuidar do presente, porque no final do dia a gente também vai estar impactando a vida de pessoas, em qualquer decisão que a gente tome. Então, é muito olhar, um olhar, a Sônia coloca muito bem, é um olhar econômico, né? Lembrando que a economia é uma ciência social, de humanas, né? Acho que é sempre importante trazer isso. As coisas não se dissociam, a gente fala de comportamento, quando a gente estuda economia, a gente fala de comportamento, né? A gente fala do tomada da lei da escassez, que é um comportamento do ser humano que vai para um lado ou vai para o outro. Vide quem aplica na bolsa sabe muito bem o que acontece quando solta uma notícia diferente ou que a pessoa não entendeu bem, começa um movimento. Isso tudo são decisões que não são, como eu diria, racionais 100%. Então, como conselheira, a gente precisa trazer todas essas perspectivas para a discussão na mesa. É o olhar hoje da cozinha para não deixar a panela queimar, né? A gente olha para essa cozinha aqui, para esse background, mas a gente também está olhando para o futuro, trazendo novas perspectivas e o que a gente pode trazer de diferente. Dentro dessa agenda de diversidade é esse olhar múltiplo, né? Por que não? E por que não trazer? Né? Quando você fala de estar falando com o público jovem, por exemplo, com a geração totalmente diferente, as decisões que a gente precisa tomar em políticas de remuneração, se vai ser home ou se vai ser totalmente presencial, ou se vai ser modelo híbrido. Como eu vou falar de retenção de talentos, por exemplo, se a gente não está acompanhando esse movimento, né, de uma nova geração? Então, esse olhar diverso é sobre todas essas perspectivas. Não, muito bom. Olha só uma coisa, a Sônia estará aqui no nosso mês ESG também, já que nós falamos dela, junto com o Carlos Pereira, meu amigo lá do Pacto Global, vai ser um painel muito bom. E, bom, infelizmente a gente está com alguns minutos só, eu ia pedir, já fazendo o caminho inverso aqui, para a Jandaracy, enfim, trazer suas considerações finais, que a gente tem, acho que mais 2 minutinhos aqui. Bom, queria agradecer mais uma vez a conversa rica e essa troca que nós tivemos aqui. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre o assunto e desmistificar, né, no final do dia, o que é esse papel da governança junto a essa transformação cultural e social que nós estamos vivendo e como a gente pode contribuir para essa agenda de uma forma mais estruturada. Né? É a gente sair do Olimpo e ir para o dia a dia, né? Que existe esse mito. Eu acho que tem alguns desafios que a gente precisa compartilhar e vivenciar. E mais uma vez, obrigada pela troca, muito bom estar com vocês. Imagina, eu que agradeço. Camila, por favor. Eu também agradeço a participação aqui nesse bate-papo. É sempre muito gostoso compartilhar conhecimento, aprendizados e experiências, né? E contar um pouquinho também do que a gente tem feito aqui na Eletrobras, nesse momento, principalmente de tamanha transformação da companhia, enfim, num desafio tão grande, tão grandioso,
que a gente passa e compartilhar com pessoas que têm um conhecimento e uma experiência tão valiosa, né, de mercado. Então, eu só tenho a agradecer e espero poder manter contato em outros eventos, em outras oportunidades com todos vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço e com certeza uma parceria Exame Eletrobras está só começando. Luciano, por favor. Bom, queria agradecer ao Rodrigo, Exame, aos colegas pela oportunidade de estar aqui e acho que assim uma conscientização sobre a cultura do nosso tempo, do nosso local, né, do nosso país e das empresas, da cultura empresarial é um elemento central aí para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Obrigado. Obrigado, Luciano. Marta, por favor. Também queria agradecer ao Rodrigo, a Exame, a todo mundo que participou aqui do debate e colocar isso. Eu acho que a governança ela é um fator cultural, né? Para ela existir, ela tem que acompanhar o tempo que a gente está vivendo, os desafios que a gente tem de incluir milhões de pessoas, as que ainda não estão incluídas e as que futuramente também, como foi falado aqui, ainda estão em risco. No final do dia, a gente trata de bem-estar social, né? Pessoas com seus desafios diários, algumas com mais ou menos oportunidades, e eu acho que esse é o principal desafio cultural que a gente tem hoje e que a gente vai precisar enfrentar no nosso dia a dia. Obrigada. Sem dúvida. Bom, eu que agradeço e para mim foi ótimo, uma conversa muito boa, eu adoro esse tema e, bom, continuamos aqui no mês do ESG, tá só começando também, teremos Sônia, teremos muito mais gente aí, Raj Sisodia também vai vir aqui falar sobre o capitalismo consciente, muito bacana essa parte um pouco mais espiritual também da coisa, e agradeço a sua audiência e fique ligado aqui para os próximos painéis. Até a próxima.